Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Boa noite a todos. Bom dia. Uma ótima tarde para quem for assistir esse vídeo na tarde. Então, continuamos aqui com a nossa lição. Hoje o capítulo 9, dia 13 de dezembro de 2020. Estamos entrando para a segunda quinzena de dezembro. Quinzena esta que energeticamente ou metafisicamente abra-se o campo para a consciência espiritual estar mais perto, mais próximo da consciência terrestre. Então, aproveitamos aí essa segunda quinzena para meditar, para entrar para dentro, para nos reconhecermos como presença, a presença que somos. Então, vamos lá começar, com a leitura e as nossas explanações deste livro, Praticando a Presença, que já estamos no capítulo 9, estamos encerrando esse estudo, encerrando o estudo deste livro. E aí, vamos ver, vão vir outros trabalhos, vão vir outras considerações, novos vídeos, e assim a gente vai tocando o nosso trabalho, que é o primeiro trabalho nosso aqui, tá? Vai vir vários outros trabalhos, então estamos aí nesta preparação, nesta caminhada rumo ao quesito em ajudar a propagar a verdade e as questões metafísicas. Vamos lá. Bom, as pessoas estão dizendo que eu não falo meu nome, nos vídeos não falo meu nome aqui. Então, o meu nome é Roberto Oliveira, tá? Canal Vida Contemplativa, tá? Roberto Oliveira. Então, o nome carnal, o nome que a gente está habitando aqui é Roberto Oliveira. Então, seguimos para o estudo. Então, o título deste capítulo é Um Momento de Cristicidade. Um Momento de Cristicidade, capítulo 9 do livro Praticando a Presença. A letra correta da verdade, ou seja, os princípios da vida espiritual necessários ao desenvolvimento que estamos buscando,
são incorporados aos princípios enunciados nos capítulos anteriores. Ame a Deus com todo o teu coração, reconhecendo que Ele é o único poder e que não há poder em efeito algum. Ame o teu próximo como a ti mesmo, abstendo-se de todo o julgamento, tanto para o bem quanto para o mal, perdoando 70 vezes 7 e rezando pelos seus inimigos. Reconheça a natureza infinita de um ser único, de um único ser. Comece a transbordar ciente de que quando mais der, mais lhe será dado. Manifeste Deus e não coisas. Medite sobre Deus e suas coisas e viva somente neste momento, que é o único momento que existe. Falar um pouquinho em momento, gente, a gente está emergindo num momento único de transformação de toda a humanidade. Mas eu faço um apelo aqui no canal. Dentro da espiritualidade, eu noto e eu visualizo que existe competições de egos, tá? Dentro da própria espiritualidade, coisa que não era para existir, tá? Mas existe. Existe que são crenças de grupos. Eu não vou pro grupo tal porque eu não gosto de que o fulano fala tal coisa. Eu não vou lá no grupo tal porque fulano não aparece no grupo tal. Então assim vai. Assim que se segue, é o ego, tá? O ego, ele se disfarça por várias coisas. Então, dentro deste contexto de grupo, tá? Eu noto e percebo que há uma desunião. O ego, ele permanece, gente. Nós precisamos quebrar a estigma do ego. Nós precisamos entender, tá? Que não existe luta alguma. Existe a prática desta ferramenta, deste exercício que a gente tem, que é insuperavelmente superior a todos os exercícios propostos na face desse planeta, que é a meditação contemplativa, tá? E isso faz com que a gente quebre essa estigma, quebre essa sensação de separação. Eu tenho meus conteúdos, fulano tem os dele, mas é o mesmo conteúdo, é o mesmo estudo de Joel, tá? É o mesmo estudo do Joel. Agora, se ficar questionando por que não tem assinante no canal, por que os vídeos não são visualizados, por que as pessoas não compartilham, isso é besteira também. A gente tem só aqui agradecer a audiência, agradecer a vocês estarem em nosso canal, agradecer os 500 que tem aqui. Porque dos 500 que tem aqui, se os 500 que tem aqui entenderem e praticarem essa prática da presença, não preciso de mais ninguém no canal. Só desses 500, gente, a gente precisa mesmo criar uma massa crítica. Essa massa crítica de 10 pessoas. 10 pessoas com um propósito de mudança. 10 pessoas que consigam conviver no mesmo propósito, numa mesma ideia, no mesmo objetivo. Isso é difícil. Por quê? Difícil porque é assim. Fulano gosta de Beltrano, mas não se dá com Ciclano. Tá? Ou então aquela parábola que fala, né, que Jesus contratou 5 pessoas em determinados horários diferentes. E quando chegou para pagar, pagou todos com o mesmo valor. E aí já deu berreiro. Então é dificílimo, gente, porque cada um puxa a brasa para o seu lado. E dentro desse contexto, no trabalho do todo, não dá. A gente tem aqui uma responsabilidade tremenda com isso. Tá? Então o estudo de Joel Goldsmith, tá? O ensinamento dos escritos do Caminho Infinito, eles têm um peso enorme. Tá? Um peso divino. Por quê? Porque essas palavras vêm do Cristo, a consciência, a presença. Então, quem está estudando, quem está começando a estudar esses conteúdos, esses escritos do Caminho Infinito, tem sim de ter uma responsabilidade de união, prover a união, prover um estado de união, um estado de cooperação, para que a gente traga essas pessoas para junto de nós, que a gente compartilhe esses ensinamentos e se unindo, cada um se unir. Eu faço o meu trabalho e tu faz o teu. Pronto, e assim fica assim, que não há união. Um vai puxar para um lado, o outro puxa para o outro. Como que vai evoluir uma humanidade que pensa desse jeito? Sem a cooperação, sem o trabalho da teoria dos jogos de John Nash, Prêmio Nobel de Física. Como que a gente vai solucionar um problema da escolha se há a inveja?
se há a autoestima elevada, eu sou melhor que o outro, eu falo melhor coisa que o outro, o meu grupo é melhor que o grupo do fulano. Como? Como que nós vamos chegar a um conceito ou chegar a uma condição de um planeta melhorado, individualizado, iluminado, para que todos vivam em paz, na harmonia, na prosperidade, na felicidade, se a gente tem no meio da espiritualidade estes conflitos? E aí vem a mulher de vermelho, do Matrix. O que é a mulher de vermelho? A mulher de vermelho é simplesmente a distração, porque a gente quer encontrar ferramentas para se distrair, para não, vamos por aqui porque aqui é mais fácil. Né? O ensino do Joel, ele deixa muita lacuna. Por quê? Porque tu tem que estar todo dia reinterpretando as aparências. E isso é muito difícil. Então vamos fazer uma ferramentinha, vamos dar uma estudadinha aqui, fazer uma liçãozinha uma vez por dia, e aí a gente passa por isso aí, mas a gente continua na mesma coisa, no mental, gente. Então, precisamos sim de união, mas precisamos entender nas entrelinhas, sair do romantismo, sair da situação de tudo lindo, maravilhoso, emocionante que o Joel escreve e reinterpretar o que existe ali nas entrelinhas desse estudo. Certo? Vamos lá. A profunda percepção de alguns desses princípios, vivendo e trabalhando com eles dia após dia e semana após semana, seria suficiente para transformar nossa vida e nos conduzir ao reino dos céus. Em vez de tentar compreender o significado pleno da verdade no curto espaço de um dia ou uma semana, com a leitura deste ou qualquer outro livro, deveríamos começar a trabalhar um princípio por vez, em meditação diária, durante pelo menos um mês, habitando nele até que seu significado interior seja revelado e se torne o espírito que vivifica. E em seguida observar até que ponto nossas palavras e nossos atos se harmonizam com ele. Só assim o princípio se tornará osso dos nossos ossos e carne de nossa carne. Então o que o Joel fala aqui? Que pregar um princípio espiritual, trabalhar todo dia um princípio, meditar sobre aquele princípio. Nós temos exemplos aqui, gente, e nós trabalhamos em nosso grupo também, tá? Mas no nosso grupo a gente faz a meditação todos os domingos. Hoje é domingo e a gente fez o nosso encontro das cartas de Joel, 1954. Nós temos um grupo, tá? E a gente faz estudos profundos destas cartas. Então, nós temos o cronograma, que é o cronograma de meditações, tá? Que é uma meditação por dia, é um trecho, é uma verdade espiritual por dia para nós reinterpretarmos, para nós elaborarmos aquilo ali nas meditações diárias, tá? Nas meditações de 30 segundos, nas meditações de 1 minuto, 5 minutos, nas de meia hora, nas de 1 hora, e aí é todas as 24 horas. E também nós temos aí a nossa irmã Samira, que está postando as meditações de 10 segundos, que são fotos no Facebook, que ela posta ali 10 segundos. E aí você lê aquela mensagem, medita sobre ela, pondere aquela mensagem e vai ponderando suas meditações até que a sua consciência se abra para esta verdade, né? Deixe essa verdade penetrar na consciência, né? Vai tornando assim osso de nossos ossos e carne de nossa carne, como está escrito aqui. Muitas vezes deixamos a pressão do mundo nos roubar. Mulher de vermelho, né, gente? Então aqui as pressões do mundo, as coisas do mundo, as doenças, todas as dificuldades, falta, carência, tudo isso tira a nossa atenção dos estudos, tá? Ou talvez até um estudo mais fácil, com ferramentas, com exercícios para fazer diariamente, tira a atenção do caminho infinito, tá? Então nós não podemos tirar a atenção do caminho infinito. Então nós temos que tomar sempre esse cuidado para driblar essa mulher de vermelho, tá? Então assim, aí, muitas vezes a pressão do mundo deixamos a pressão do mundo nos roubar.
não só nossa paz, mas o tempo de silêncio e de renovação que transformam nossas vidas. Se deixarmos experimentar Deus sinceramente, não deixaremos nada interferir em nossa determinação e nesse inabalável propósito. Certamente conhecemos pessoas que já descobriram como fazer isso. Elas são capazes de realizar uma tremenda quantidade de trabalho sem parecer pressionadas pelo tempo e sempre mesmo em meio às circunstâncias mais adversas. Se mostram calmas e serenas. Entram e saem de confusão e suportam qualquer pressão com uma postura tranquila e uma calma imperturbável. Qual é o segredo? Como desenvolveram essa habilidade? Há uma prática simples que, se exercida todos os dias, pode nos trazer paz. É o desenvolvimento de uma consciência do agora, uma vivência do presente. Conseguimos isso conscientemente treinando-nos a viver só neste agora, reconhecendo, em primeiro lugar, que não vivemos pelo maná de ontem, uma vez que vivemos somente pelo maná de hoje. Dependemos apenas do que vem a nós hoje e não como resultado de ontem ou do mês passado. Portanto, de nada vale perder tempo pensando nas dívidas ou nas ofensas cometidas contra nós no passado. Então, o que Joel aborda aqui, gente? Em vez de a gente ficar com aquela cismática, né? A cismatização ou a somatização de problemas, parte dessa sistemática de ficar sempre batendo na tecla dos problemas. Os problemas são inerentes dessa dimensão. Os problemas vão existir. Quando nós estamos no caminho espiritual, este problema ele vai até aumentar, gente. Ele não vai diminuir. Problemas não vão diminuir. Só que a gente vai reinterpretando através dessas aparências com o objetivo, com confiança, com amor ao todo. E a gente vai reinterpretando essas aparências que não são reais. Não são reais. Se tudo fosse real aqui, vamos fazer uma brincadeira aqui com vocês. Se esse mundo fosse real, tá? Compra um carro. O carro você usa, quantos anos você usa um carro? Ele não vai terminar, ele não vai ficar velho? O corpo humano é outro exemplo. Tudo que é matéria é transitório. Tudo que é visto, cheirado, tocado é transitório. A eternidade é espiritual. Então a verdadeira vida é espiritual, não é a vida carnal. A carne ela fica enrugada, a carne ela vai perdendo a sua essência de durabilidade, tá? E com o tempo vai se deteriorando, como toda a matéria. Toda a matéria. O plástico tem um tempo para se decompor. Vários materiais, na lei da química, tem tempo para se decompor, voltar ao solo, para fazer essa renovação. Então, meus irmãos, é assim. Então, essa vida da matéria, a matéria por si só é morta. É morta. Este copo ele só está movimentando, só está indo para lá e para cá, e essa água está sendo movimentada porque tem um espírito aqui que está movimentando este copo e tomando esta água. Um carro, ele só vai andar, por quê? Porque alguém vai ligar, alguém vai andar no carro. Então, assim por diante. Isso prova, por A mais B, prova que essa vida é transitória. Então, por que nós focamos na dor do passado? Por que nós focamos na dependência de pagar uma dívida, dependência de comprar uma coisa X, dependência de ficar sempre reclamando na falta, na carência? Eu sou pobre, o dinheiro não sobra para mim, eu vou ficar sem emprego, e como é que vai ser? Como é que eu vou viver? Não foi dito num versículo lá que não vos preocupeis com a vossa vida, o que tendes de comer, de beber ou vestir. O corpo é mais importante que as vestes. Os corvos não têm celeiro, não tem nada. E como que Deus os sustenta? Como que nós vamos acrescentar
um côvado a mais na nossa vida, gente. Então, isso significa que, como nós vamos, tá? Como nós vamos dizer assim, eu vou viver 200 anos. Eu vou viver 200 anos porque eu quero viver 200 anos. Então, como que isso vai acontecer? Como tu vai acrescentar mais 100 anos de vida? Então, se nós não podemos fazer as mínimas coisas que está naquele versículo, a reinterpretação daquele versículo, o que são as mínimas coisas? As mínimas coisas é entrarmos no silêncio e no secreto, tá? Fazermos a compartilhação com o nosso espírito, com o espírito onipresente, entrar em harmonia, em fase com esse espírito. Deixar de lado o julgamento, deixar de lado as preferências do ego. Ah, eu me sinto bem aqui e não me sinto bem lá. Fulano fala uma coisa, mas eu gosto do outro fulano, que é mais acolhedor, que é mais isso, é mais aquilo. E isso são coisas, gente, que assim, ó, sinceramente, eu vou dizer para vocês, sinceramente, são coisas que atrasam muito a nossa evolução. Muito, muito mesmo. Essas preferências, essas coisas, você entra num grupo, você não entende nada, você sai fora porque você não gostou de uma coisa que foi dita, você se ofende e sai. Então, tudo isso já foi explicado, já foi batido lá no vídeo do professor agora, mais um vídeo o professor está fazendo para responder as questões que vão por e-mail dele, de reclamação. Então, meus irmãos, precisamos, nós que somos praticantes, tem alguns praticantes que assistem esse canal, pessoas estão chegando agora, estão emergindo agora nesses estudos. Então o importante, gente, é que nós vamos aprender a conviver com os problemas. Nós precisamos aprender a conviver com opiniões, precisamos a conviver com pessoas com nível de consciência diferentes umas das outras, não é o tempo delas ainda, então a gente tem de ter paciência, como o professor fala, paciência, desenvolver a paciência, porque a paciência nos deixa astutos. Que quando nós estamos em uma reunião que é tocado um determinado assunto, ali a gente já está mapeando a crença da pessoa. Então, se nós mapeamos a crença da pessoa, nós estamos lá dentro. Aqui onde eu estou é solo sagrado. Aqui onde eu estou, Deus está. E de fato está. De fato está. Né, gente? Porque nós estamos reinterpretando as aparências. No início eu ficava muito indignado com essas condições, com essas situações, com esse vitimismo, com as reclamações, com a reclamação de falta sem ação. Hoje eu estou bem tranquilo, porque hoje eu sei. Por que eu sei? Porque eu pratico diariamente esses princípios. Eu vou praticando, isso vai penetrando em minha consciência. Vai penetrando na consciência e vai expandindo cada vez mais. E aí a gente começa a entender por que as pessoas não saem dessa massa de pensamento, essa massa crítica de pensamentos negativos. Tá? Porque elas criam esse loop mental do ego, essa crença que não deixa ela sair, que está dentro da caixinha da limitação, da doença, da falta e da carência. E aí vem toda a problemática do dinheiro e do relacionamento também, tá incluso, porque são as duas principais coisas que as pessoas querem resolver na vida. Tá? As duas principais coisas, dinheiro e relacionamento. Ponto. E aí é toda a queixa, é toda a imaturidade emocional, todo esse contexto já entra junto. Então vamos tocando, gente, vamos tocando aqui o nosso estudo. Somos apenas responsáveis por este dia e este agora. Qualquer que seja o pedido feito a nós, vamos cumpri-lo neste momento. Se alguém nos pedir ajuda, não vamos esperar até a noite, mas respondamos ao chamado no momento em que ele vem. Se houver correspondência a ser respondida, façamos isso hoje, para que porque na manhã seguinte cheguemos ao nosso trabalho sem nenhuma pendência. É surpreendente a quantidade de tempo extra que temos durante o dia quando resolvemos tudo o que nos é apresentado. A maioria de nós nunca tem tempo livre, porque está sempre
tentando terminar um trabalho que se acumulou de ontem e do dia anterior. Trabalho que deveria ter sido feito no dia em que foi apresentado. Então, o que acontece aqui? A questão do tempo. As pessoas se apegam que falta tempo, estão sempre com um estado de ansiedade alterado, e aí tu deixa as coisas para fazer, vai deixando, isso é autossabotagem, né, gente? A gente vai deixando, e uma hora a gente tem que fazer tudo no mesmo dia, e aí não sobra tempo, né? A prática do agora desenvolve uma consciência totalmente sem pressão externa, porque a única coisa a fazer é que surge neste exato momento, vivendo nessa consciência, surge nesse exato momento. Vivendo nessa consciência, nunca nos preocupamos com o suprimento, nem com o que deve ser feito amanhã. Porque aí acontece esse círculo vicioso que eu estou dizendo para vocês, que as pessoas entram num loop mental de preocupação, de contas a pagar, de receber, e tem que acelerar o trabalho, tem que terminar o trabalho, tem que receber o dinheiro, tem que. E aí as pessoas estão fora de si, estão projetando seus pensamentos fora, não dentro. E aí quando a gente começa a fazer a prática da presença, ou as meditações contemplativas, a gente vai para o nosso interior e a gente começa a entrar no estado de harmonia. E a gente vai deixando os problemas lá fora rodarem, sem preocupação, mas resolvendo-os passo a passo. Então, voltando ali. A prática do agora, ou meditação contemplativa, ou a prática da presença, desenvolve uma consciência totalmente sem pressão externa, porque a única coisa a fazer é o que surge neste exato momento. Vivendo nessa consciência, nunca nos preocupamos com o suprimento, nem com o que deve ser feito amanhã. Há somente hoje, apenas esta hora, apenas este momento do dia, e em seguida desenvolve-se em nós. Nós não fazemos nada. Ele, o Cristo de nosso ser, desenvolve em nós um sentimento de paz, de calma, ao ouvirmos a voz interna que nos diz: eu por mim mesmo nada faço, é o Pai em mim que faz as obras. Eu posso fazer todas as coisas através do Cristo. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, quando Cristo vive minha vida por mim, nenhum pedido é feito para mim. Todos os pedidos são feitos a Cristo, o Pai, dentro de mim. Pode realizar mais em 12 segundos do que podemos em 12 horas. Disponha-se a ser chamado a fazer algo, sem ressentir, sem relutar, sem sentir que é demais. Pode ser muito bom para John, Mary ou Henry fazer, mas nunca é demais para o Cristo. Então, aqui é o simples exemplo de que a consciência crística ou a presença, para ela nunca é demais, porque a presença é tudo o que existe. Tudo que existe. É a força do mar, é a água, é o dinheiro, é tudo. Então, por isso que ela faz mais em 12 segundos, ou seja, ela transforma o mundo em 12 segundos, a energia que transforma o mundo é a vibração da onipresença, do que nós, meros seres humanos, em 24 horas. Porque os seres humanos estão focados na consciência humana, cheia de problemas, e não no estado de harmonia. Só existe este momento, o momento da cristicidade. É impossível viver no ontem, no amanhã. O que somos neste instante é o que constitui nossa vida. E, portanto, há apenas um tempo no qual podemos viver, e esse tempo é agora, neste instante. Lemos em Isaías: embora em seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Na mesma linha, o Mestre disse ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
esses exemplos são indicativos de um único ponto, ou seja, que vivemos num constante agora. O ontem não existe. Na verdade, mesmo uma hora atrás não existe e, portanto, todas as coisas que pertenciam a ontem ou a uma hora estão tão mortas quanto o jornal de ontem. Elas não mais nos pertencem, a menos que as revivamos neste momento. Por quê, gente? E aqui também entra a questão da contabilidade cósmica, tá? O que foi tratado hoje, foi o tema tratado hoje na nossa primeira parte da nossa aula, do nosso encontro, do nosso grupo das cartas de Joel, em 1954. Nós tratamos hoje da contabilidade cósmica, que está aqui. Está aqui imbuído dentro dessa parte do texto. E principalmente, gente, na parte que diz assim, que não existe o ontem. Nós sabemos que nós temos uma bagagem, só que essa bagagem é retirada totalmente de nossa consciência para nos dar a oportunidade de revivermos o Cristo agora. Agora. Largar o mundo material agora. Soltar o mundo, tá? Estar no mundo e não ser do mundo agora, nesse exato momento, aqui. Então é um convite para vocês que estão assistindo esse vídeo, larguem tudo, o passado, larguem o futuro e se concentrem no agora. Contemplem o agora, contemplem a sua própria presença. Não há separação de nada, não há nada separado de Deus. Deus está dentro de nós, o reino dos céus está dentro de vós. Então contemplem a nossa presença, mas para fazer isso é a meditação contemplativa. Começando com 2 minutos, 5 minutos, pula para 10, 15, 20, meia hora, 1 hora e meia, tá? E você vai sentir esse relaxamento, tá? Vai diminuindo a somatização de pensamentos negativos, vai melhorando a cada dia, a cada passo, tá? Sendo que a gente vai aprendendo a reinterpretar as aparências e a conviver com os problemas da vida humana. É importante mantermos nossa integridade no mais alto grau a todo instante. É importante mantermos nossa integridade, ou seja, nosso caminho de volta para dentro, no mais alto grau a todo instante, ou seja, a todo nanosegundo, nós emitimos pensamentos. Pensamentos muitas vezes de inveja, de raiva, de rancor, e nós vamos começar a aprender a observar esses pensamentos e não mais dar poder a eles. Ao cometermos um erro, vamos nos empenhar para que isso não aconteça novamente. Somente o que trazemos para o presente pode nos machucar. Somente o que trazemos para o presente pode nos machucar. Não pode nos machucar o que aconteceu no passado, mas sim o que trazemos para o presente do que aconteceu no passado. Ou seja, reviver pensamentos, mágoas, rancores, invejas. Então tudo isso vai somatizando o quê? Doenças, depressão, todas essas coisas aí. Tá? E aí vai prejudicando mais o nosso caminho de evolução, o nosso caminho evolutivo. Se cada um de nós pudesse começar novamente cada dia com a percepção eu e o Pai somos um, nossos erros de ontem não fariam diferença desde que não se repetissem hoje. Apenas quando revivermos o ontem e o trazemos para o hoje é que os erros nos machucam. Não podemos viver contando com o maná de ontem, nem sofrer com a falta dele. Só conta o que somos, o que temos e o que vivemos neste instante. Pois o ontem está somente na nossa memória. Revivemos o passado ao cometermos hoje os mesmos erros de ontem. Então, portanto, né, se nós não mudarmos o nosso pensamento, a nossa forma de observar o mundo, de interpretar as coisas e começar a bater na tecla nas mesmas queixas, nos mesmos pensamentos, nas mesmas maneiras de observar o mundo, nós não vamos sair desse looping mental, gente. É um looping mental, é uma caixinha.
a caixinha da terceira dimensão, da física newtoniana do Newton, que só existe a matéria. E nós não vamos nos libertar dessa prisão mental. Nunca. Então, para nos libertarmos dessa prisão mental, nós temos que fazer as nossas meditações contemplativas, estudar esses conteúdos, estudar este livro aqui, Caminho Infinito, meditarmos, tá? Focar em nossas reinterpretações no campo, tá? Não existe luta contra nada. A luta é de Deus que está em campo. Tá? A luta não é nossa, não existe luta alguma partindo de nós. De dentro de nós tem que partir amor e harmonia perante essas situações. E é o caminho difícil, porque aí nós temos que soltar este mundo. Se revivermos nosso ódio, nosso medo e nossa animosidade de ontem, eles estarão vivos e ativos em nossa vivência de hoje, nos rejeitando a punição das leis cósmicas, ou a contabilidade cósmica. Uma vez que entramos em desarmonia com as leis do Cristo, porém, neste momento, lembramos-nos de que ontem se foi para sempre, o amanhã nunca virá. Há apenas o hoje, e hoje o amor é a plenitude da lei. Neste momento eu conheço o Cristo como meu ser. Eu reconheço como uma vida de meu amigo ou inimigo. Eu só reconheço o Cristo. Aqui é a simples contemplação da reinterpretação das aparências. Portanto, neste instante, somos a consciência do Cristo. Estamos alinhados com a lei cósmica ou contabilidade cósmica e todo o poder da divindade flui através de nós para perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, para que não nos deixar cair em tentação, nos mantendo na direção da realização espiritual. Vamos nos ater fielmente à cristicidade. Ide e não pecais mais. Não faz diferença quão graves nossos pecados foram há um momento atrás, se neste momento reconhecemos o Cristo, Cristo como onipotência, Cristo como nosso ser individual, Cristo como o único poder em nossa experiência. Só assim somos os filhos de Deus. Assim estamos alinhados com o poder cósmico. E todas as forças do mundo se unem para nos defender e nos apoiar, nos sustentar e nos manter. Olha só que lindo, né? Eu ia falar que lindo, mas olha só que sincronicidade isso aqui. Nós falamos disso tudo hoje lá no encontro e hoje estou falando de novo aqui com vocês através desse vídeo. Por quê, gente? A gente por que a gente não se lembra do que a gente fez na encarnação passada? E aí as pessoas querem mexer nisso, né? Teoria da reencarnação. Não existe isso. Não existe, gente. Existe um. Vai lá, você é desprogramado. Agora você vai lá de novo, você vai receber uma nova oportunidade para você abrir a sua consciência para receber o ensinamento espiritual e sair do looping mental da caixinha da dualidade. Parar de ficar mexendo na lama. Sai fora. Sai fora. Até dos moldes espíritas. Sai. Dá o salto de consciência. O salto de consciência percebendo que só existe um único ser. Só existe uma única consciência, uma única mente. Que é a mente de Deus. Que é a mente do todo. Que é o Cristo vivo em cada um de nós. Que é a somatória de todos os seres viventes deste planeta e de todos os planetas cósmicos e de todo o universo. Nem eu vos condeno, mas ide e não pecais mais. Esta é a hora do nosso arrependimento. Convertei-vos e vivei. Este é o nosso momento de aceitar o Cristo. É o momento de decidir que não nos entregarmos mais ao ressentimento, à vingança ou à retaliação, nem vos vestirmos com qualquer armadura que nos defenda da maldade dos pensamentos de alguém, pois neste momento estamos em nossa cristicidade. Não só estamos em nossa própria cristicidade, mas na de todos os seres, pois só estamos em nossa cristicidade se acreditamos que ela está também nos outros. Quando vemos cristicidade no universo,
Quando vemos o Cristo aparecendo na forma humana, animal, vegetal, todo o poder do cosmos atua em nós. Ele fará maravilhas até mesmo em nosso corpo ao levantá-lo, ressuscitá-lo, rasgá-lo e espiritualizá-lo. Ressuscitá-lo, resgatá-lo e espiritualizá-lo, de modo que até mesmo o corpo torna-se o templo do Deus vivo, e não mais carnal ou mortal. O corpo carnal se transforma em sua realidade espiritual apenas no momento da cristicidade. O ontem se foi. Velhos dias se foram. Nossas animosidades, ciúmes, brigas, que é isso? O que é isso? Em circunstâncias normais, representam apenas a ignorância humana. Mas o que acontece quando são causadas por aquelas que reconhecem o Cristo? Tornam-se maldade espiritual no mais alto grau. Vamos repetir esse parágrafo aqui, gente, para ficar bem entendido. O ontem se foi. Velhos dias se foram. Nossas animosidades, ciúmes, brigas. O que é isso? Ele faz uma pergunta. Em circunstâncias normais, representam apenas a ignorância. Ignorância do quê? Que as pessoas que estão brigando não sabem que elas são o próprio Cristo vivo, que elas são manifestadas por esse Espírito onipresente. Ignorância humana. Mas o que acontece quando são causadas por aqueles que reconhecem o Cristo? Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui simples e prático. Nós estamos estudando, nós estamos fazendo os estudos e quando nós reconhecemos e mesmo assim a gente erra, tá? E mesmo assim a gente erra, o que acontece conosco? A paulada é muito maior, pesa 1 bilhão de toneladas por cima, né? Espiritualmente falando. Tornam-se maldade espiritual no mais alto grau. Se a pessoa aceita o Cristo, coloca o manto e adota a cristicidade e depois volta a cometer erros humanos, uma dupla punição é exigida porque ela entendeu a lei e constantemente a violou. Agora sim está pecando conscientemente e não por ignorância. A palavra final é ide e não peques mais. Esta vida não é nossa. Esta vida é de Deus. Pertencemos a Deus e Ele é responsável por nossa vida e por nossa plenitude. Tudo de bom que acontece em nossa vida é Deus em ação. O mal acontece quando a palavra eu é introduzida, eu, John, Mary, ou Roberto, ou Patrícia, ou esse eu ego, esse RG, CPF. Não cabe a nós nos vangloriar, nem nos condenar ou assumir responsabilidade. Quando a responsabilidade vem, quando a responsabilidade vem, não deixemos que o eu humano se mostre e diga: como posso fazer isso? Como posso fazer isto? Como posso aperfeiçoar aquilo? Não tenho forças e nem dinheiro suficiente. Jesus não permitiu que a palavra eu sobressaísse quando ele foi chamado para alimentar os 5.000 pessoas. Pelo contrário, reconheceu que não poderia fazer nada sozinho. À medida que estudamos, lemos ou meditamos, desenvolvemos um estado de consciência em que reconhece o Pai interior como o único ator e a única atividade. E assim estamos preparando o caminho para uma verdadeira experiência de Deus. No momento em que temos uma experiência de Deus, não vivemos mais nossa própria vida. Deus vive sua vida sendo nós. Que é o propósito do caminho infinito, tá, gente? O propósito do caminho infinito é manifestar a presença de Deus, manifestar deixar Deus se realizar através de cada indivíduo. Nossa única função é ficar calmos e silenciosos, não viu? Deixar, soltar. É como olhar sobre os ombros e observar Deus realizar tudo.
Ao nos tornarmos espectadores de Deus e de sua atividade, todo o sentido de responsabilidade pessoal cai por terra. Toda manhã, começamos nosso dia com um sentimento de esperança de que o Pai irá se apresentar a nós. Frente a uma tarefa, sorrindo, nos lembraremos que aquele que nos deu tal tarefa a executará. O dia inteiro é preenchido com a alegria de observar a glória do Pai, se desdobrando através de nossa experiência individual. Nós nos tornamos espectadores de Deus com a nossa própria aparência. E o que dizer de todas as pessoas, mundo afora, com quem entramos em contato todos os dias? Uma pergunta. Elas representam nosso conceito finito de Deus, mas são, na verdade, Deus manifestado como Filho, como o Filho, o Pai e o Filho, sendo um só. Deus, o invisível, e o Filho visível. Enxergar isso é ser capaz de viver como um espectador de Deus, realizando o que nos é dado a fazer. Um espectador de Deus como lei divina de harmonia. Esta lei de ajuste atua revelando a harmonia eterna toda vez que a colocamos em prática, nos relacionamentos em família, na comunidade e no trabalho. Então, o que está dizendo aqui, né, gente? É um entendimento do invisível e do manifesto. Do invisível e manifesto de que Deus, como único poder, como o único ser, e nós fizemos parte, somos partículas, somos individualização desse único ser, individualidades, nós estamos aqui manifestando a glória e o poder deste único ser, mas precisamos deixar esse ser, o centro do nosso ser, se revelar através de nós mesmos, né? O eu que estou dentro de ti, faço coisas milagrosas, porém, o seu eu não está deixando eu o atuar. Cabe a Deus verificar se somos gratos uns aos outros, se cooperamos uns com os outros, porque essas atividades são do amor, e o amor é de Deus, não do homem. O homem é apenas veículo para que o amor se expresse. Cristo é a força motivadora de nossa vida, portanto não somos nós que seremos louvados ou censurados, mas Cristo. Se, contudo, este Cristo não é compreendido, pode ser condenado, mas não há condenação para quem sabe que apenas o Cristo está atuando nele, pois no amor, na graça de Cristo, qualquer condenação pode ser dissolvida. Sim, por isso que Jesus, quando se encaminhou para ser crucificado, ele já sabia, ele se entregou totalmente para o Pai. O Cristo estava nele, a presença. Então, gente, esse é o melhor exercício que existe. Esse é a melhor interpretação de todos os dias que a gente tem de fazer. Que Deus está conosco. Aonde nós estamos é solo sagrado. Quem está ali? Quem está ali é a própria presença de Deus. Mas eu vi um assalto. Reinterpreta as aparências, visualiza ali a harmonia, mesmo naquele irmão que está assaltando. Porque a condição é o sentimento 5.000 vezes mais que o cérebro, que é o coração, 5.000 vezes mais que o cérebro, fisicamente falando. A vibração, o campo magnético, 5.000 vezes mais. Então, visualizamos aquilo e aí reinterpretamos a aparência emanando amor. Até aquele fulano que está ali assaltando, ele vai riscar o pé. Ou entregue suas coisas, não resistais ao mal, que também é outro caminho que a gente pode tomar. Não resistais ao mal, entrega suas coisas, tudo bem, tudo certinho, vá na paz do Cristo, irmão. Somos unidos a tudo e a todos no mundo quando
constatamos que tudo deve vir de Deus e só pode vir dele. O medo e a preocupação por não termos conhecimento ou sabedoria suficientes para desempenhar nossas responsabilidades são dissipados quando percebemos que não é nossa sabedoria ou nosso conhecimento, mas a sabedoria, a compreensão, a justiça e a benevolência de Deus, que governam todos nós. Toda a questão gira em torno do uso e do significado das palavras eu, o eu pequeno, né? Mim, meu, minha sabedoria, minha força, minha compreensão, sua apreciação, sua gratidão, e já aprendemos o bastante para perceber. Não importa se alguém é grato, amoroso ou é justo, renuncio a tudo isso. Busco amor, justiça, reconhecimento, recompensa e compensação em Deus e de Deus. No momento em que tomamos essa atitude, nos libertamos do mundo. O maior mestre disse: minha doutrina não é minha, mas é do Pai que me enviou. Se eu falo por mim mesmo, sou testemunho de uma mentira. Isso nos ensina que só Deus pode realizar, amar, pensar, curar, alimentar, suprir. Somente Ele pode expressar sabedoria, alegria. Podemos fazer todas as coisas através de Deus. Mas sem Ele não podemos fazer nada. Somos o veículo através do qual Ele se manifesta. Vamos dar um exemplo aqui, gente, de como isso acontece, tá? Digamos que nós não acreditamos nisso, que nós estamos aqui, nós temos a nossa vida própria e tal, e nós duvidamos. E aí nós vimos, ou por um sonho, por alguma coisa, uma manifestação de alguma coisa superior, ou acontece alguma coisa com nós, o que acontece, né? As EQMs, tá? Experiências quase morte, acidentes, coisas assim, que as pessoas se transformam porque elas veem, porque a consciência delas sai do corpo. O espírito sai do corpo e eles vê. Elas presenciam conscientemente a natureza do ser individual. Por isso que elas voltam para o corpo totalmente transformadas. Em alguns casos, totalmente transformados. Ou outros casos, aí as pessoas cometem, muitas vezes, suicídio, muitas vezes não duram muito tempo. Tá? Tem um filme que trata muito bem disso, que está no Netflix, que é um grupo de médicos que eles fazem essas experiências, eles induzem a morte espontânea ali para reviver a consciência, tá? Então, e ali tem várias transformações e tem a primeira que começou a experiência, ela não aguentou porque ela reviveu a morte da irmã por um acidente. Eu estou dando spoiler do filme aqui. E aí, o que aconteceu, né? Daí ela não aguentou. Mas assistam, está no Netflix, eu não me lembro o nome agora, gente, tá? Não me lembro o nome do filme, mas esse filme está sendo bem assistido lá no Netflix. Experiências Quase Morte. Eu acho que é esse o nome aí, tá? Bom, vamos continuar aqui. Finalmente é preciso abrir mão do sentido pessoal do ego, com sua carga pesada de responsabilidade, e deixar a divina presença assumir. Devemos começar agora, porque tudo o que acontece, acontece agora. Neste minuto começamos a perceber que apenas Deus age como meu ser. Apenas Deus age como todas as pessoas na face da terra. Não mais me prendo às pessoas em minha experiência. Deixo todos irem e só busco em Deus aquilo que até então eu esperava dos homens. Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo do primeiro mandamento. Apenas Deus é poder. Nunca adore o efeito, adore apenas a Deus. Deixai-vos do homem cujo fôlego está em suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Não ponha a vossa fé em príncipes. É do agrado do Pai dar-vos o reino. Por que então buscá-lo no homem? Por que buscar no homem aquilo que é do agrado do Pai nos dar? Por que buscar nos
pais, filhos, parentes ou amigos, se todo o tempo nossa plenitude está em Deus? No momento em que optarmos pela vida do Espírito, a suficiência através de Cristo, nenhuma das coisas que afligem o mundo irá nos afligir. Entramos nesse momento na unidade com a lei espiritual. Buscamos o eu do nosso próprio ser para preencher cada uma de nossas experiências, entregando toda a responsabilidade ao nosso Cristo, quando nos empenharmos em libertar todos da escravidão, da crítica, da condenação e julgamento. O mundo inteiro poderá entrar em colapso, mas não onde nós estivermos e nem perto de nossa morada. À medida que estivermos dispostos a abrir mão das coisas e das pessoas deste mundo, nos libertamos. Então aqui, gente, é a questão do soltar. A partir do momento que nós soltamos, nós se libertamos de todas as coisas, as carências desse mundo, as demonstrações, né? Demonstrações de problemas. Então a gente vai começar a reinterpretar até mesmo os problemas da vida humana. Libertando o homem cuja respiração está em suas narinas, ele nunca mais será um problema. As pessoas se ressentem, lutam e resistem a nós somente na proporção em que as prendemos. No instante em que lhe damos a liberdade ao dizermos: você não me deve nada, meu bem é de Deus, então vamos viver juntos e compartilhar. Nos livramos de todo o ódio, de toda a inveja, de todo o ciúme. E o mais importante, vivemos a união consciente com Deus. Porque se não for assim, gente, nada vai mudar neste planeta. Enquanto não se unirmos em um único propósito, em uma única vida, em um único poder, as coisas vão ficar como Dantes no quartel de Abrantes. Este é o segredo da vida espiritual, é o segredo da vida mística. Eu e o meu Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Isso tem a ver com alguém mais no mundo? Quando nossa confiança está em Deus, nunca nos desapontamos. Isso aqui é maturidade emocional. Então, quando nossa confiança está no invisível e no manifesto, nunca mais nos desapontamos, porque a gente vai aprender a receber informação. A gente vai reinterpretar tudo que nos chega a nosso conhecimento. Porque a gente está num estado emocional maduro. Pois Deus nunca falha com ninguém. Nunca vi um justo pedindo pão. Os justos vivem em obediência à lei espiritual, a lei de não ter outros deuses, senão a mim, amando o seu próximo como a si mesmo, orando por seus inimigos, perdoando 70 vezes 7, não prendendo ninguém em cativeiro, buscando apenas o Cristo quando carentes de algo. A pessoa que vive assim nunca mendigará por pão. Isto constitui a justiça, a união consciente com Deus, a percepção de Deus como Pai ou como o princípio criativo, a percepção dele como apoio e suprimento, como saúde de nosso corpo, a percepção de que nosso suprimento vem de Deus e que só Ele pode amar e, portanto, não precisamos buscar o amor nos homens, mas deixar fluir o amor do Pai através de nós para os homens, sem exigir recompensa, pois o amor vem dele e não de nós. Então é o fluir, né? Fluir no descanso, no oceano desse Espírito que flui de nós, que a gente lança o pão às águas e esse pão retorna para nós. O caminho é o sigilo e o silêncio. Dentro de nós há um profundo poço de contentamento, um imenso silêncio que tudo envolve, no qual podemos descansar, através do qual nos vem o bem. Busca a presença de Deus e descanse, busque a consciência de sua presença. Na quietude e na confiança estará a vossa força. Ele nos conduz junto às águas tranquilas e em verdes pastagens, onde podemos descansar das contendas, das lutas e dos esforços, e contemplar a glória de Deus, se levantando sobre nós. Esse é o significado embutido no caminho infinito. Compreendendo isso, entramos no santuário onde nem o ruído do mundo, nem as preocupações nos alcançam,
Onde fica esse lugar? Fica nas profundezas de nossa própria consciência, nas profundezas de nossa própria alma, quando nos abstemos dos dissabores, das lutas e das preocupações. Então aqui nós encerramos o capítulo 9 do Praticando a Presença, um deleite espiritual, né, gente? Um deleite espiritual. E aqui todas as recomendações de tudo que o Joel abordou, que é a própria presença falando, né? Como ele sente, como ele age, como ele pensa em relação à humanidade. Porque precisamos nos ligar, precisamos acender a luz. A luz está piscando, a luz a luz da pressão, a luz que nós temos que questionar as coisas do mundo e perguntar: se este mundo foi feito por Deus, por que há tanta desavença, tanta dificuldade, falta, carência, morte neste mundo? Por quê? Por que há isso? Se Deus criou tudo à sua imagem e semelhança, está lá na Bíblia isso. Deus criou a sua imagem e semelhança ao mundo, mas por que o mundo se transformou nisso que se transformou hoje? As respostas todas estão na reinterpretação de todas as aparências. Porque só existe um único poder, porém a humanidade vive imersa dentro do poder do bem contra o mal. Dentro de achar que tudo é ruim, tudo vai dar errado, nada vai dar certo, a negatividade, a massa de pensamentos coletivos, manifestações de doenças, de falta, de carência, a pobreza, a miséria, tudo isso aí constitui um afastamento total de Deus, né? Então precisamos percorrer este caminho do filho pródigo, voltarmos para casa com a astúcia da serpente, a passividade, a compaixão de uma pomba. Precisamos olhar para este mundo com compaixão. E só com o sentimento de compaixão nós possamos fazer a oração para os nossos amigos, para os nossos inimigos, principalmente para os nossos inimigos, tá, gente? Porque não vale a pena orar pelos nossos amigos, orar por parentes, não. Orar pelos inimigos, orar pelos agentes. Os agentes não são agentes, isso está lá no Matrix. Orar pelos agentes, que são os inimigos, que são nossos irmãos. Eu fico aqui com uns minutinhos, uns segundos de silêncio para entrarmos numa reflexão profunda no contexto de união, gente. Sem união, sem a percepção de nos unirmos, nada vai mudar. Ou seja, vai mudar sim. Eu acredito que vai mudar, mas vai ter muita retirada, muita limpeza no planeta. Mas as pessoas que querem ir para o lado do bem, para o lado do amor, vamos se unir neste único propósito. Vamos se unir nessa única caminhada para a gente caminhar ainda com mais força, com mais presença crítica, com mais vontade de levar esse assunto para milhares de pessoas e ajudar a milhares de pessoas. Obrigado. Existe um prédio. Dentro desse prédio há um andar onde nenhum elevador para e nenhuma escada alcança. Esse andar é cheio de portas. Essas portas levam a muitos lugares. Lugares ocultos. Mas uma porta é especial. Uma porta leva à fonte. Somente o escolhido poderá abrir a porta. E somente durante esse tempo ela poderá ser aberta. Como sabe tudo isso? Sei porque preciso saber. É o meu propósito. É a razão pela qual estou aqui. Está feito. É isso, vamos.
Olá, Neo. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora a sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado, e assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui. Não respondeu à minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima, e no caso, esta é a 6ª versão. Há somente 2 explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está sem dúvida percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações. Não pode me obrigar a fazer nada. Escolha. O problema é a escolha.